Separei um texto que Deus tem colocado no meu coração e diz respeito ao momento que nós vivemos, não apenas pela obra da igreja, mas a nossa história de vida, os desafios que nós enfrentamos. O pastor é aquele que ouve, não é, as confidências de uma forma muito sutil, muito singela, bem resumida, mas o que resta ao final de tudo é essa certeza de que nós continuamos em luta. Nós temos as nossas dificuldades, cada qual, cada irmão tem um objetivo de vida. Nós temos a luta geral da igreja, que é alcançarmos o reino dos céus, mas eu vejo que cada irmão, na sua luta, na sua dificuldade, às vezes encontra uma dificuldade ainda maior de ouvir a voz de Deus, de entender qual é a estratégia de Deus para que a gente avance mais. Independente de qual seja o seu problema, se você tem um problema definitivamente, fique atento. Deus vai falar conosco nesta noite. Eu creio. Você crê? Você pode dizer amém? Abra, por favor, a sua Bíblia, então, no texto que está em Êxodo, segundo livro da sua Bíblia, Êxodo, capítulo 14. Nós vamos compartilhar dos 4 primeiros versículos e assim pedir a Deus que nos instrua. Êxodo, capítulo 14, a partir do versículo 1. Acompanhe comigo o texto, diz assim o Senhor. O Senhor disse a Moisés: diga aos filhos de Israel que voltem e se acampem diante de Pi-Airote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente deste lugar, junto ao mar, vocês acamparão. Então, Faraó dirá a respeito dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, presos no deserto. Eu vou endurecer o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Oremos. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Querido Deus e eterno Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela oportunidade que temos de ouvir a tua voz. Fala conosco nesse momento através da pregação da tua palavra. Que saímos daqui alimentados por ti, Senhor, convictos que o Senhor tem vitória para todo aquele que ouve e obedece a tua voz. Assim oramos confiadamente em nome de Jesus e que todos digam amém. Posso ouvir no amém? Ah, pensei que você estivesse já cochilando. A minha voz está meio dando sono nos irmãos, né? Aquela voz de locutor de rádio. Vou perder essa voz, graças a Deus, eu quero perder essa voz e voltar à minha anterior. Queridos, essa é uma das situações que nós podemos aprender muito com Israel. Israel tem muito para nos ensinar. O modo de vida também, mas o modo em que eles se relacionavam com Deus é o mais importante de aprendermos e sintonizarmos as nossas dificuldades. Não é? Nós não vamos ter dificuldades idênticas às que Israel teve. Não vamos ter. Nós vamos ter dificuldades diferentes, talvez passemos momentos mais difíceis do que esse povo experimentou, mas o que nós precisamos aprender com Israel é que eles tiveram erros e acertos que verdadeiramente fez com que eles entrassem na terra prometida. E aí nós podemos entender de uma questão geográfica, havia uma terra para Israel ocupar, e também de uma questão espiritual. O Israel que se passa aqui na Bíblia, os que obedeceram a Deus, já estão na terra prometida. Estamos falando de salvação. E aí nós podemos contextualizar isso aqui um pouquinho, porque determinadas situações em que nós temos dificuldades de ouvir a voz de Deus, nós relutamos com Deus para atender alguma de suas ordens. E uma das ordens que Deus dá nesse texto é que Israel devia retroceder, voltar atrás. Nós não estamos acostumados a esse tipo de estratégia.
A estratégia que nós aprendemos de berço com os nossos pais, nas escolas, né, nos cursos, é avançar, é ir além, é pisar mais firme, é sempre alcançar os objetivos, jamais parar ou retroceder. E aqui Deus está dando uma ordem bem específica. Mas viver na direção de Deus é fácil? Com certeza não é. Primeiro, porque nós precisamos ter um relacionamento com Deus de tal modo que a gente não se confunda com as vozes que ouvimos neste mundo. Quando estamos na casa de Deus, esperando ouvir Deus, Deus fala conosco. Quando estamos lendo a Bíblia, quer seja na nossa casa ou na igreja, esperando Deus falar, Deus fala conosco. Mas quando por algum motivo estamos desatentos e nos relacionamos com o mundo também fala conosco. As pessoas dão as suas opiniões quanto à nossa vida. Nós somos orientados muitas vezes por um modismo secular que mais atrapalha do que ajuda. Então nós precisamos desenvolver uma intimidade com Deus, um relacionamento com Deus. Quando a gente lê o texto de Êxodo, a gente percebe um povo que não tem uma relação como tem Moisés e Arão. A gente percebe o povo ali sendo conduzido por uma liderança, isso foi muito positivo, mas colocou esse povo, assim, em muitas situações, em dúvida sobre a ordem de Moisés. Esse povo questionou Moisés, esse povo brigou com Arão, esse povo foi o mesmo povo que construiu um bezerro de ouro, por não ter a paciência de esperar Moisés descer do monte. Então, hoje nós não precisamos experimentar dessa forma. Logicamente, o Senhor constitui líderes espirituais sobre a nossa vida. Se eu não tivesse, juntamente com a minha família, um líder espiritual nos momentos difíceis, eu não estava hoje na casa de Deus. Então, é muito importante termos líderes espirituais, pessoas que oram conosco, pessoas que nos instruem na palavra, mas hoje nós temos um diferencial, se compararmos com Israel. Nós temos a possibilidade de, estando o véu rasgado, falarmos com Deus, confirmarmos quando alguém prega a palavra de Deus, o que você deve fazer, guardar no seu coração e pedir a Deus que confirme essa palavra, que você possa, inspirado por Deus, ter ainda mais revelações sobre aquilo que foi pregado em 40, 50 minutos. Nós precisamos parar com essa ideia de que se não tivermos o Moisés à frente, nós vamos morrer no deserto. Queridos, o Senhor nos constituiu, e nós sabemos disso, como sacerdócio real. Cada um de nós, no tempo da graça, é constituído por Deus como um sacerdote. Mas o grande desafio é liderar. E essa ideia de desafio de liderar não diz respeito ao pastor e à igreja, o chefe e os empregados, o pai, a mãe e os filhos. Não. Liderar a nós mesmos. Cada um ser líder de si mesmo. Cada um tomar uma decisão acertada, como se estivesse pensando numa empresa, numa igreja ou numa família. Cada um tomar uma decisão pensada em Deus. Ouvir a voz de Deus, receber as estratégias de Deus para que tudo vá bem. Hoje, pela manhã, nós encerramos o estudo da revista da Escola Bíblica sobre as bem-aventuranças. E as bem-aventuranças se resumem nada mais, nada menos que aventuras que acabaram bem. Bem-aventurança é uma aventura que acabou bem. O problema é quando nós arriscamos a nossa vida em aventuras que não acabam bem. Bom, falando com crentes, com pessoas tementes a Deus, eu acredito que a sua aventura de vida não precisa terminar de uma forma ruim. Pelo contrário, se nós experimentamos as nossas aventuras e Deus está no controle, então tudo vai acabar bem. Você pode dizer glória a Deus por isso? Mas não é tão fácil ouvir a voz de Deus. Nesse contexto, o povo de Israel experimentou bons momentos com o general. Daí eles chamarem Deus de o general dos exércitos, aquele que ia à frente das batalhas. Israel experimentou bons momentos com Deus. Israel experimentou a relação do Deus que fazia milagres, o Deus que se relaciona com ele com o seu povo de muitas formas.
O Deus que usa uma sarça, irmãos, para falar, para se apresentar ao líder Moisés. Que Deus maravilhoso. O Deus que vai com mão forte no Egito e diz para aquele faraó que se sentia Deus que ele não era ninguém, que ele jamais podia ousar pensar ser um Deus. E Deus mostrou isso através dos sinais. Aquele povo tão acostumado com mágica, com encantamento, com o domínio, eles pensavam dominar a natureza, e Deus mostrou quem é Deus de verdade. Mas Israel não apenas teve um bom momento com Deus, pelo contrário. Nem todos aproveitaram o comando do Senhor. Nem todos entraram na terra prometida, literalmente. Nem todos experimentaram das grandes maravilhas. Alguns viram as pragas, alguns viram o Mar Vermelho se abrindo, mas alguns, por exemplo, não viram a água jorrando porque já vinham morrendo no deserto. Muitos foram mordidos pelas serpentes. Muitos caíram quando a terra se abriu. Muitos experimentaram o fogo, a secura do deserto. Mas por que isso, se Deus tirou esse povo com mão forte? Eu posso responder de uma forma bem simples. Não conseguiram ouvir Deus através do seu líder e não conseguiram obedecer à voz de Deus através do seu líder. Sabe, queridos, quando nós somos desafiados, a nossa igreja está vivendo um desafio diante de Deus. Não é? Estarmos indo fazendo obra, com poucos recursos, mesmo o pastor contando as maravilhas, às vezes eu vejo algumas pessoas um tanto quanto duvidosas sobre o dia de amanhã. E eu digo, olha, você tem todo o direito de não ver o agir de Deus, mas o que você não pode é desacreditar do Deus que tudo faz. Isso nós não podemos fazer. É bem provável que você nunca tenha visto um leproso curado. É bem provável que você não tenha visto ainda um cego enxergando. Mas isso não significa que você vai extinguir a sua fé e desacreditar quando o momento mau chegar na sua vida. Não discuta com a razão e não discuta com a fé. Se você tem fé, você vai ver as coisas sobrenaturais acontecendo. E se você tem razão, essa razão vai fazer com que os teus olhos vejam o sobrenatural de Deus. Tudo o que precisamos fazer é acreditar. E eu repito, nós não estamos vivendo o tempo da lei, em que apenas a palavra pastoral ou da sua liderança imediata funcionam. Não, nós temos o véu do tempo que rasgou-se e você pode ouvir Deus, você pode falar com Deus. Mas para isso, você vai ter que se manter ligado com Deus. A primeira ordem que Deus dá a esse povo, que está agora longe da mão dos opressores lá do Egito, do faraó, dos seus perseguidores, eles estão diante de uma situação inusitada. Voltar à terra, você conhece a história, eles abandonam a terra pela secura da terra, vão até o Egito para negociar e ali ficam por muitos anos. O mundo gira, o jogo pode mudar. E eles, ao invés de agora serem honrados como parentes do José, aquele José no Egito, agora eles são escravos. E Deus mostra todo o poder, e eles têm agora um objetivo no seu coração. O coração de Israel quer entrar na terra prometida. Eles querem pisar em Canaã. 400 anos mais ou menos se passa e agora eles têm muitas dificuldades, inclusive de ouvir Deus. Deus teve que levantar um líder nato, um líder no meio daquele povo, deu livramentos àquele homem, capacitou ele, enviou pessoas para ajudá-lo, para que ele pudesse se colocar na brecha para conduzir aquele povo até Canaã novamente. Então, o momento histórico de Israel pode nos ensinar bastante, mas o que eu quero que você preste atenção hoje é esse momento especial, e eu diria um momento espiritual de Israel, que é estar sendo perseguido pelo inimigo, o exército de Faraó, e não saber para onde ir. Eles avançam um pouco mais, porque a história vai dizer que eles já estão diante do mar, mas eles não têm navios para atravessar. Eles não têm meios, e o faraó está vindo com seus cavalos e cavaleiros para matá-los, não é mais para aprisioná-los.
Veja que a fúria do inimigo aumentou desde o momento em que eles saíram do Egito, mas e agora? O que fazer? E Deus dá uma ordem, queridos. Eu vou ler de novo o versículo 2. Diga aos filhos de Israel que voltem. É dar um passo atrás, né? Que retrocedam. Isso nos dá a ideia de que, ao depararem-se com o Mar Vermelho e perceberem que não tinham como atravessar, provavelmente eles continuaram caminhando para a direita. Se você tivesse a condição de ver o mapa, você veria que eles passaram pela brecha das montanhas, chegaram diante do mar e eles procuraram fugir por algum lugar. Acredita-se que eles entraram à direita, beirando o Mar Vermelho, para poder fugir do alcance do exército de Faraó. E aí Deus dá uma palavra que vai requerer deles uma obediência, uma sensibilidade para obedecer. Lembre-se que nós não estamos falando do tempo da graça. Ou eles ouvem Moisés, ou eles vão cair nas mãos dos inimigos. E eles, logicamente, ouviram Moisés, eles viram, estava muito fresquinho na mente deles todos os sinais e maravilhas, as 10 pragas. Então eles tiveram que retornar, não sabemos o quanto eles já tinham avançado numa direção que não era a direção de Deus. E Deus manda voltar. Mas, querido, voltar é estar mais próximo do inimigo. Não precisamos calcular aqui tempo ou quilometragem, mas se eu estou fugindo do inimigo, indo para frente, quando eu volto, eu estou mais perto do inimigo. E é exatamente que é isso que Deus manda fazer. E o que complica mais a ordem é que eles não apenas vão retornar, mas como eles vão acampar. Acampar é esperar o inimigo chegar. Mas Deus libera essa palavra, queridos, para justamente testar a fé de Israel. Como assim, Senhor? Se nós estamos fugindo, nós deveríamos ter aqui ou alguns navios, ou alguma passagem secreta pelas montanhas, alguma coisa deveria acontecer, ou o Senhor teria que paralisar a ação do inimigo. Muitas vezes a gente pensa assim, né? Eu vou orar e Deus vai estancar, Deus vai parar, o inimigo não vai conseguir caminhar. Calma. Se Deus nos manda retroceder, a gente retrocede. E eu amo esse texto porque ele fala muito ao meu coração, não só na minha vida pessoal, os momentos que eu precisei retroceder, numa expectativa de que eu estava avançando. Olha que coisa estranha. Nós estávamos vivendo isso, né? Nós estávamos construindo, nós estávamos com a expectativa de fazer com que a igreja fosse para o primeiro andar, e tudo estava fluindo, as coisas acontecendo, e Deus diz, pode parar. Retroceda. E nós estamos retrocedendo para que o nome de Deus seja exaltado. Você pode dizer glória a Deus por isso? Entrar numa outra terra, fazer obras sem recursos, acampar. Estamos acampando, irmãos. Nós tivemos que fincar as estacas e dizer, espera aí, Deus vai dar uma ordem. É isso que estamos fazendo. E aqui é um teste de fé que é para todo Israel, mas principalmente para Moisés. Você deve imaginar como aquele povo reagiu quando Moisés disse, olha, pode parar de seguir por aí, viu? Avisa a todos que nós vamos ter que voltar. Como assim, Moisés? Voltar para onde? Voltar. Se Deus mandou, não importa para onde. Nós vamos voltar. Mas voltar não nos aproxima do inimigo? Sim, é bem provável. Se nós olharmos o mapa, nós vamos dizer, sim, estamos voltando e vamos nos encontrar com o inimigo. E é exatamente isso que Deus manda fazer. São as ordens que nós podemos dizer são incompreendidas. Eles ouviram a ordem exatamente. Retroceder. Mas se eles avançam mais, eles estão indo contra Deus, a favor dos próprios ideais. Se nós não pararmos para entender a voz de Deus, entender no sentido de aceitar, não é necessariamente concordar. Quantas vezes nós vamos ler a história de Israel e o povo de Deus ouve e realiza o que Deus vai fazer e vê que dá certo, muitas vezes sem concordar. Nesse momento que nós estamos vivendo, e eu vou trazer sempre esse exemplo, em alguns momentos eu dizia, Senhor, segura o inimigo,
E Deus não segurou o inimigo. Eu dizia assim: Senhor, faz com que o inimigo mude os seus planos. E Deus não fez com que o inimigo mudasse os planos. Deus queria e quer ser exaltado em nós, principalmente no que diz respeito à obediência. Deus tem uma visão que alcança, que a nossa visão jamais alcançará. Porque nós estamos enxergando apenas o hoje, Deus está enxergando o amanhã. Deus tem as suas estratégias, os seus modos de agir, porque Ele nos criou para vivermos para a glória dEle. Se nós não entendermos isso, se as nossas dificuldades não glorificam a Deus, por que nós vamos esperar que apenas a bonança glorifique, a saúde glorifique, os momentos felizes nossos glorifiquem a Deus? Nós precisamos ser sensíveis à voz de Deus e entender que Deus nos fez para a glória dEle, independentemente de como nós estamos. E eu gosto sempre de lembrar que as pessoas ficam animadas ao receberem uma bênção para contar e dizer: Deus será exaltado quando eu contar esta bênção. Sim, sem dúvida, a igreja é edificada quando ouvimos testemunhos. Mas quando nós declaramos: eu passei pelo fogo, mas o inimigo não me alcançou. Eu adoeci, mas o inimigo não me viu na cova. Eu cheguei ao fundo do poço, mas o inimigo não pisou na minha cabeça. Isso é motivo de darmos glória a Deus, queridos. Porque nós esperamos apenas o mar se abrir. Ai, como é lindo o mar se abrindo. Ok, mas se Deus não quiser que você veja o mar se abrindo, Ele também não te fez para a glória dele mesmo? Ele não fez você com o mesmo objetivo? E aí nós vamos entender, lendo a história de Israel, que a estratégia de Deus começa por confundir o inimigo. Versículo 3 está escrito assim: Então Faraó dirá a respeito dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, presos no deserto. Deus fez aquilo para que o inimigo pensasse que Israel estava desorientado. Deus proclamou aquele momento confuso, mas era confuso só para o inimigo. O próprio Deus, usando aqui a boca de Moisés, disse: povo, nós vamos retroceder e Deus vai confundir o inimigo. O inimigo vai pensar que nós não sabemos o que fazer da nossa saída. Mas Deus sabe. É bem verdade que Israel ainda não tinha noção do que Deus ia fazer. Mas quando Deus está agindo, queridos, nós não podemos questionar. Nós não podemos duvidar do que Deus mandou fazer. Nós temos muita facilidade em questionar e muita dificuldade em obedecer. Isso é natureza humana. Quando Deus fala, isso pode ser também trazido para a nossa vida, a nossa relação com as nossas autoridades. O filho tem muita facilidade em questionar a sua mãe, o seu pai, mas ele tem muita dificuldade em literalmente obedecer. Ah, sim. Independente do ambiente, da família, os filhos têm essa dificuldade de obedecer, mas têm muita facilidade em questionar. Pai, mãe, por que isso? Mas não é para ser assim? Não é melhor fazer assim? Olha, com facilidade, principalmente se o pai e mãe derem toda a liberdade. Mas obedecer piamente e dizer: sim, senhor, meu pai, minha mãe. Parece que eu estou falando de tempos muito antigos, né? Os filhos de hoje não têm mais essa assimilação da obediência. Primeiro eles questionam, graças a Deus, né, que muitos filhos obedecem até questionando, mas obedecem. Porque nós encontramos famílias com os filhos que não mais obedecem e só questionam. O resultado não pode ser tão bom. Então, Moisés é apenas um líder que vai mudar o rumo conforme a voz de Deus. Quando eu li esse texto, eu disse: meu Deus, o que vamos fazer? Não é? Quando nós fomos impelidos a ir para um outro espaço, na mesma hora esse texto já estava no meu coração e eu disse: eu não acredito que eu vou passar por isso de novo. Deus disse: mas se eu mandei, quem é você para questionar? E eu descansei o coração, fiquei em paz e ouvi uma voz muito suave dentro de mim dizendo: a estratégia é dele. Eu só preciso obedecer. Qual é a estratégia, pastor?
Nenhuma. Para quem conhece a história da nossa ida para esse novo espaço, eu não tinha nem estratégia nem fé. Porque quando as portas estavam se fechando aqui, na mesma hora o meu coração humano, eu entrei em conversa com Deus e disse: Senhor, o que eu fiz de errado? E Deus disse: mas mesmo que você acertasse sempre, você já estava errado. Porque eu não consigo enxergar como Deus enxerga. Então a questão não é qual é o seu erro, confiar nas pessoas? Não, não confiamos, nós agimos, nós temos documentos, nós usamos advogados, foi tudo feito às claras. Mas para o inimigo não tem isso, irmãos. Se você entender o que aconteceu com Israel quando entrou no Egito, não havia motivos de Faraó, independente se era o mesmo Faraó ou não, porque não era mais, era outro, logicamente. Mas não havia motivo deles tratarem Israel como escravos. Quem é esse Israel? Quem são os hebreus que estão morando no Egito antes da saída? Os parentes próximos do José. Aquele José que fez com que o Egito fosse rico, ficasse rico, milionário. Era a nação de maior expansão no Oriente Médio Próximo. Um povo que aprendeu a dominar a natureza, irmãos. Deus deu a ordem: você vai criar celeiros grandes, você vai fazer com que tantos anos a terra dê o seu fruto, depois você vai guardar tudo isso. E quando vier a grande fome, todos vão procurar o Egito. Será que esse faraó não leu nos livros de história que ele estava escravizando um povo que ajudou o Egito a ser o que era naquela época? Por isso eu digo, esqueça a legalidade. Os documentos são rasgados, a palavra humana é deixada de lado. Esqueça isso. Foi quando meu coração se acalmou e eu entendi que não adiantava eu ter todos os documentos, não adiantava eu ter razão, direito, certeza, fé. Porque quando o inimigo age, o inimigo é sujo. Ele atropela todas as leis. Ele quer fazer do jeito dele. E aí Deus me deu e nos dá hoje uma paz tão grande, irmãos. Mas é uma paz, às vezes, difícil de entender, porque Deus mandar retroceder e acampar não é para todo mundo. Versículo 4. Eu vou endurecer o coração de Faraó. Olha aqui, irmãos. Eu vou endurecer o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Querido, se Israel falhasse na missão, Deus continuaria sendo exaltado em qualquer nação. Mas Deus queria ser exaltado nos egípcios. E Deus usou Israel para que o nome do Senhor fosse conhecido em toda a terra. Um plano de salvação que nós não podemos nos esquecer. Se hoje nós estamos aqui confortáveis, dizendo somos filhos de Deus, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, é porque um plano de salvação foi elaborado desde o Éden, e que passa agora pela história dizendo: Israel precisa obedecer para que o plano de salvação alcance os outros povos que virão. Nós fomos alcançados porque, de alguma forma, alguns poucos homens no meio de uma nação inteira parou para ouvir e obedecer a Deus. E eles obedeceram pela fé, porque não havia razão nenhuma de retrocederem, não havia razão nenhuma para acamparem diante do mar, como também não houve razão quando o mar se abriu. Que razão é essa? Como assim o mar vai se abrir? Você acha que Deus contou os planos dele para Moisés? Não, nós vamos ver que não. Mas você sabe que só depois que eles ouviram Deus dando a ordem de retroceder, foi que o mar se abriu. Então, se Deus falar para você, nos seus projetos, nas suas dificuldades, retroceda, pode retroceder, porque o mar vai se abrir e você vai ver coisas sobrenaturais acontecendo. Mas para isso nós precisamos obedecer. Eu vejo aqui alguns no meio, e a história vai contando isso para a gente, né, nessa questão da obediência, que alguns, quando saíram do Egito, talvez tenham dito para Moisés: Moisés, estou contigo. Quando viram as pragas acontecendo, eles disseram: Moisés, estamos juntos. Mas quando chegou no meio do deserto, que eles começaram a ver as dificuldades,
muitos disseram: por que o Senhor nos trouxe aqui para morrermos nesse lugar? Deixa a gente voltar. Moisés, na verdade, não obrigou ninguém a ir, né? Moisés não obrigou ninguém a avançar. Moisés perguntou, logicamente, quantos querem glorificar o Senhor? E todos disseram: eu e eu. O grande livramento, naquela última praga da morte, da Páscoa do Senhor aconteceu. Deus salvou todo aquele povo, ninguém morreu no Egito. Saíram dali com mão forte naquela ocasião e foram em direção à vitória. Vitória de quem? Primeiramente do Senhor. Queridos, fazer é fácil. Deus sabe como se faz. É porque às vezes nós não entendemos e queremos usar as nossas estratégias, é que ficamos confusos. Porque em todo momento eu dizia para Deus: Senhor, mas por que o Senhor nos permitiu estar aqui? Tanto tempo, investir tanto dinheiro. Eu pensei esses dias com Deus sobre isso, e aí eu me lembrei de uma situação muito tranquila. Quando nós estávamos saindo do primeiro prédio para vir para cá, não havia nenhuma expectativa de irmos para lugar algum. Então Deus fez um grande milagre, viemos para cá, pagávamos aluguel, o dono fez uma proposta de compra, nós começamos a comprar e tudo foi acontecendo conforme a direção do Senhor. Naquela ocasião, o proprietário lá, ou a família do proprietário do salão para onde nós estamos indo, veio nos oferecer o espaço. Eu disse: olha, talvez fosse até bom, mas agora eu estou comprando aqui. Eu não conseguia enxergar e irmos para lá. Os anos se passaram, nos estabelecemos e as coisas lá foram só piorando. No final da história, parte da família disse: pastor, o senhor não quer ir para lá? Compra lá, aluga lá. Eu disse: não posso, já comprei aqui. Mas quando nós falávamos, querido, nós falávamos de valores astronômicos. Quando chegou o momento, Deus disse: agora você pode comprar. E aqueles valores astronômicos não existiam mais. E os recursos que eu tinha na época, que eu poderia ter hoje, eu não tenho mais. Porque quando Deus faz, é para confundir o inimigo. Diga glória a Deus por isso. Mas eu também fiquei confuso diante do Senhor pelo modo que Deus estava fazendo. Mas, Senhor, nós tivemos tanto tempo para ir para lá, a igreja estava assim, e Deus falando: meu filho, você precisa apenas entender que o que está lá na frente você não consegue enxergar, mesmo que Deus contasse. Eu talvez não acreditaria, irmãos. Nós estamos aqui há cerca de 8 anos, há 8 anos aquele espaço lá é oferecido para a igreja. Há 8 anos. Um dos herdeiros chegou a sentar comigo aqui, um parente, disse assim: pastor, aquilo lá pode ser da igreja? Eu disse: pode, mas não agora, porque agora eu estou pagando esse espaço aqui. Aí ele fechou o coração e eu disse: mas, porventura, quanto seria se nós quiséssemos alugar para, quem sabe, administrar a festa, ou fazer um salão, ou a extensão da igreja? E ele deu um valor que eu disse: meu filho, você está em que país? Ele deu um valor astronômico, né? Eu disse: então é para eu esquecer mesmo. Aí é quando eu entendo que o modo de Deus enxergar, nós nunca vamos enxergar. Foi nesse momento que eu disse: aquele lugar não é para mim. Aquele lugar não é para eu colocar a igreja, aquele lugar nós não vamos engrandecer o nome do Senhor. Veja como eu estava errado com Deus. Mas a única coisa que eu podia fazer era usar a razão. Eu não podia, nem precisava usar a fé. E aí, naquele momento, nada aconteceu. Passaram mais uns 2, 3 anos e aí a proposta foi de novo feita. E agora nós gostaríamos de sair. Agora eu não queria mais continuar no Egito. Aquele lugar que foi bênção, estou falando desse lugar, que por um momento nós alegramos o nosso coração, começou a ter alguns empecilhos. Por exemplo, nós temos o trabalho com os anciãos, o pessoal da terceira idade, e eu verdadeiramente entendi a dificuldade de uma pessoa da terceira idade subir tantas escadas e descer as escadas. Disse: meu Deus, será que eu vou ter que comprar um elevador para colocar nessa igreja, uma escada rolante? Porque a gente pensa do nosso jeito, e Deus preparando um lugar que a gente pudesse ir, que não vai ter nenhuma escada, irmãos. Não vai ter um degrau, diga glória a Deus por isso.
As crianças, sim, vão usufruir de um outro espaço que tem dentro. Mas nós, olha como eu estou me colocando já na terceira idade, né? Mas nós que passamos dos 30, não vamos ter um espaço maravilhoso. Os cadeirantes vão poder entrar, as pessoas mais debilitadas vão poder estar ali. Se eu quiser ir para o gabinete, para a cantina, tudo rampa. Um espaço maravilhoso. Eu disse, Senhor, como é que Deus faz? E ainda perguntei, por que o Senhor não me contou um pouquinho? Porque eu ia ficar mais animado. Aí eu leio a história de Israel e vejo, Deus não precisa contar os seus planos para ninguém. Nós só precisamos aprender a ouvir a sua voz. No versículo 5, você vai entender melhor, está escrito assim: quando foi anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, ele e os seus oficiais mudaram de ideia a respeito do povo e disseram: que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E Faraó aprontou o seu carro de guerra e levou consigo o seu povo. Levou também 600 carros de guerra escolhidos e todos os outros carros do Egito com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor, lembra o que Deus disse? Endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram marchando corajosamente. Você lembra do momento da última praga, que Deus disse que eles estariam ali vivendo a Páscoa, ou experimentando a Páscoa do Senhor, que as famílias menores teriam que estarem juntas para que não sobrasse a carne. Depois nós vamos ler o texto dizendo que eles estavam ainda com carne entre os dentes quando a ordem foi saia. O Egito começou a dar os seus penduricalhos, o seu ouro, as suas riquezas, porque eles estavam amedrontados. Os primogênitos do Egito haviam morrido. Vamos tirar esse povo daqui. Eles começaram a temer Israel. E Israel então saiu apressadamente. Mas aqui eu aprendo algo interessante, queridos. Sair apressadamente, ouvindo a voz de Deus, requer ousadia, sim, mas pode significar também que muitos saíram ansiosos. Essa ansiedade atrapalha a decisão acertada que nós devemos tomar. Nesse momento, quando eu começo a experimentar de um novo agir de Deus para que a igreja seja estabelecida num outro espaço, a primeira coisa que eu tenho pedido a Deus é que tire de mim toda ansiedade, para que não caiamos num erro que é muito comum para quem toma decisão por ansiedade. Agir de qualquer jeito. Porque a ansiedade inibe a concentração. Todos em Israel estavam conscientes que eles iam chegar à terra prometida. Mas ninguém ali sabia dos perigos que era atravessar o deserto. Quem podia trazer um pouquinho de experiência era Moisés, que já tinha ido para um determinado lugar, atravessado o deserto e voltado. Mas você entende que se ele dissesse o grau de dificuldade, o povo desistiria. O povo diria: Moisés, mas é essa dificuldade toda para a gente chegar em Canaã? É melhor a gente ficar por aqui mesmo. E aí eu lembro quando alguns irmãos chegaram lá na obra e mais uma vez olharam o prédio e disseram assim: pastor, o que nós vamos fazer aqui? Eu disse: obra. E comecei a dizer: vamos quebrar aqui, vamos levantar a parede ali, vamos fazer. Queridos, fazendo isso, enxergando o agir de Deus, sem recurso, sem expectativa. No primeiro dia que foi me dado a liberdade de entrar no espaço, que eu nem conhecia o espaço, eu só ouvia falar. No primeiro momento que eu entrei naquele lugar, eu levei uma trena, sabe o que é uma trena? Aquele metro que desenrola assim, e comecei a medir. E um dos representantes da família falou assim: pastor, o senhor está medindo? Como quem diz? O senhor não comprou? O senhor não falou? Não falamos de dinheiro, não falamos de nada. E eu comecei a medir o espaço todo, irmãos. Levei caneta e papel, sentei no lugar sujo e comecei a dizer. Olhei para ele e disse assim: serve para a igreja. Ele achou engraçado, ele riu. Falou: pastor, de verdade,
É a primeira pessoa que eu trago aqui que age desse jeito. Eu falei, tá bom, eu também não sei por que eu ajo assim não, mas eu digo para você que serve. Só disse isso. Não perguntei valores, até porque ele não era a pessoa ideal para falar de valores. Então eu disse, serve. E a partir dali, queridos, já estava no meu coração que nós iríamos para lá. É impressionante porque eu também não sabia como seria, né? Eu não sabia como seria. E não sei como será. Não adianta eu dizer para os irmãos e animar os irmãos dizendo que vai ser tudo mil maravilhas. Não. Nessa vida, se não tivermos luta e sacrifício, irmãos, pode esquecer. A gente não dá um passo sem ter fé. Mas uma coisa eu posso dizer. Muitos chegaram naquele lugar com condições muito maiores do que nós. E eles não estão lá. E os nossos pés já estão lá. Diga glória a Deus por isso. Eu vejo esta forma de Deus agir e vejo como Deus agiu com Israel e digo, então eu estou no caminho certo. Eu consigo, graças a Deus, e peço a Deus essa sabedoria para realmente duvidar de mim mesmo e dizer, Senhor, Tu estás falando isso? Como? Pela manhã eu contei alguns episódios e eu fiquei assim, eu fico hoje contabilizando as coisas e dizendo como é que Deus faz desse jeito? Como é que Deus providencia? Como é que Deus envia pessoas que não têm a menor afinidade com a igreja para desenrolar as coisas e fazer com que aconteça? Porque Deus sabe que a minha fé não é suficiente. E mesmo que juntasse a fé de todos os irmãos, nós chegaríamos à conclusão, pastor, o senhor está louco. Vocês me internariam, mas eu louvo a Deus porque vocês não pensaram em me internar até agora. Posso ouvir um amém? Não pense em me internar não, porque eu estou ouvindo Deus. Versículo 9 diz assim, os egípcios os perseguiram com todos os cavalos e carros de guerra de Faraó, os seus cavaleiros e o seu exército, e os alcançaram, olha aí, acampados junto ao mar, perto de Pi-Airote, diante de Baal-Zefon, onde Deus havia determinado que eles acampassem. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e ficaram com muito medo. Veja como foi muito natural a reação deles. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Aqui, queridos, eu começo a entender o que Deus vai fazer. Deus vai sincronizar o tempo da chegada daquele exército pertinho de Israel, quase abocanhando Israel, quase destruindo Israel, mas não conseguindo. É o quase, sabe? Quando a gente testemunha, eu quase morri no acidente, a bala quase me atingiu. É isso aí que Deus quer fazer mesmo. É mostrar ao inimigo que ele pensa ter razão. São os fracos que se fazem fortes em Deus. São os corajosos que estavam morrendo de medo. São aqueles que dão atenção à voz de Deus e ultrapassam os desatentos diante da voz de Deus. Quando nós começamos a entender que nós não temos condições, mas em Deus nós podemos todas as coisas, por isso declaramos, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós andamos por fé, queridos, e não existe nada melhor que um problema para clamarmos a Deus. Veja como nós estamos agora e veja como estava Israel, sem nenhuma expectativa, sem nenhuma esperança, escravizados. Agora Deus está movendo as águas, Deus está fazendo tudo. E aí quando eles de novo se deparam com o problema, o que eles fazem? Clamam a Deus. E eu amo esse momento que eles vão enxergar o inimigo chegando bem perto. Porque, eu não sei se você entende, a gente quer vencer. A gente quer sempre superar o inimigo nas nossas dificuldades, mas a gente não quer correr riscos. Nós não queremos correr risco. Para que a gente possa testemunhar do agir de Deus, a gente tem que correr risco, gente. Você não consegue dizer que Deus fez um milagre na sua vida sem antes você passar um problema. Você não vai ter história para contar. Se você não experimentar a dificuldade da vida, o que você vai ter para dizer sobre Deus? O Deus que te deixou numa zona de conforto, como o inimigo pensou sobre Jó?
E o inimigo vai até Jó e diz, olha, também com tantos bens, com tanta família, com tanta riqueza, com tudo o que ele precisa. E o que Deus disse? Pode ir lá tirar. Olha a prova de fé que nós experimentamos. Quando você estiver passando uma luta, não duvide do agir de Deus, não, tá? Não faça isso, não questione Deus. Deus vai, às vezes, permitir que o inimigo chegue bem pertinho. Ele vai abrir a boca, e antes que ele feche, o Senhor calará a boca do inimigo. Diga glória a Deus. Não duvide, Deus não está comigo, Deus não ouve a minha oração, Deus não vê o meu sofrimento, ainda me manda retroceder. Queridos, é assim que a gente deve fazer. Os grandes animais no mundo selvagem, eles se agacham primeiro para depois atacar. As grandes serpentes fazem isso, os felinos fazem isso, alguns sapos venenosos fazem isso. E Deus nos ensina muito quando nós retrocedemos no sentido de abaixa a cabeça para Deus. Deixa Deus agir. Não abaixa para o inimigo, não. Mas quando Deus mandar você dar um salto, pode pular. Pode pular, porque o nome dele será exaltado na tua vida. Versículo 11 diz assim, acompanhe comigo o texto. Disseram a Moisés, será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá, para que morramos nesse deserto? O que foi que você fez tirando-nos do Egito? É o povo murmurando com Moisés. Não foi isso que dissemos a você no Egito? Deixe-nos em paz para que servamos os egípcios, pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto. Ok, eles disseram isso, mas eles saíram, porque eles viram que ficar na escravidão era muito pior. Então eles aceitaram a saída do Egito, mas não queriam passar dificuldades. Eles foram condicionados a pensar na única coisa que eles enxergavam: o fim, a morte. Porque eles estão no Egito como escravos, e o que eles têm? O único descanso que eles têm é quando morrem. E olha como a gente às vezes enxerga os nossos problemas dessa forma. Quantas pessoas confessam que querem morrer para não passar mais nenhuma luta? Quantas pessoas dizem, pastor, eu não aguento mais o meu sofrimento, por que Deus não me leva? A minha resposta é, porque Ele fez você para viver para a glória dEle. E você tem que aprender a viver para a glória dEle mesmo no meio da dificuldade. Você não pode simplesmente querer glorificar a Deus na bonança, na fartura, não é assim que funciona. Queridos, uma coisa é fato, e por isso nós somos tão odiados pelo inimigo das nossas almas. Nós nascemos para a honra e glória do Senhor, louvado seja Deus. E devemos nos posicionar para isso, e não esperar que Deus nos abençoe, para que a gente saia por aí declarando que Ele é bom. Deus é bom, é bom. Mas por que Ele te deixa passar algumas privações e medos? Exatamente porque Ele é bom. Porque Ele vai ser exaltado no momento em que você receber a sua vitória. A única coisa que Israel enxergava como saída era a morte. Por isso eles estão só falando de morte aqui, e eles vão dizer, não era melhor a gente ter morrido lá, em vez de morrer aqui, porque eles estão enxergando morte. Quando eles pensam no inimigo, eles pensam, vamos morrer. Moisés nos trouxe para um lugar errado, nós ouvimos uma ordem errada. Tem alguma coisa errada acontecendo? Tem não, querido. Tem não. Posso te garantir que não tem nada de errado acontecendo. Sabe o que está acontecendo de errado com a igreja? Não estão confiando no agir de Deus. Versículo 13 diz assim: Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. Você vê como eles chegaram perto demais. O que cabia a Moisés? O que cabe a mim? Acreditar que Deus continua agindo. Você pode dizer glória a Deus por isso? Acreditar que o mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje e será eternamente. Acreditar que todas as situações estão no controle de Deus. Acreditar que Deus nunca nos abandonou, louvado seja o Senhor. Acreditar que o Senhor conhece as nossas dificuldades individuais e conhece as nossas dificuldades enquanto igreja.
O Senhor sabe que nós não resistiríamos ser escravos de ninguém e de nada. Outro dia eu conversava com uma pessoa que estava vivendo muitos anos nos vícios, muitos anos. E ela disse, olha, eu não sei como me libertar de verdade, porque parece que a minha vida está só condicionada a isso. Eu só penso no vício, o vício já me dominou. Eu disse, mas você não consegue enxergar o lado bom da sua vida? Ele disse, qual? Você não desfaleceu. Por que será que Deus te mantém de pé com tantos problemas? E aí eu entrei no mesmo contexto da palavra e disse, você também nasceu como eu para a glória de Deus. Sabe o que diferencia a minha vida da sua vida? Eu entendi que eu nasci para a glória de Deus, independente da minha dificuldade. É tudo que você precisa. Você precisa entender que quando você nasceu, Deus fez questão que você trouxesse luz e alegria ao mundo. O que você não pode agora é sucumbir aos seus problemas. Problemas esses que não foi Deus quem fez. Porque a primeira coisa que a gente aprende a fazer quando não estamos ligados com Deus é culpar a Deus pelos problemas do mundo. Você já viu uma pessoa que não entende nada de Deus culpar Deus por tudo? A mulher joga o filho no lixo. Cadê Deus que não vê isso? A bomba é lançada de um país para o outro, mata criancinhas e as pessoas dizem, cadê Deus que não vê isso? A doença vem, a praga vem, as pessoas morrem, as pessoas que não têm relação com Deus dizem o quê? Cadê Deus que não vê isso? Cadê nós que não nos submetemos à vontade de Deus para que isso jamais acontecesse no mundo? Cadê o mundo que não se curva diante de Deus para que essas coisas sejam apenas passado? A culpa não é de Deus e nunca será. O inimigo, desde que ele consegue dominar, desde que ele consegue avançar, enquanto Israel está na arte de fazer tijolos, e para muitos historiadores edificando o Egito está se especializando em criar armas de guerra para matar outros povos. E a culpa é de Deus? Nunca foi e nunca será. Versículo 14. O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Você pode dizer amém? O Senhor lutará por nós. Fiquemos calmos. O Senhor nos fará repousar em lugar seguro, louvado seja Deus. Ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, mal nenhum temeremos, porque o Senhor está conosco, aleluia. A sua vara e o seu cajado nos consolam. Tudo o que devemos esperar é uma mesa preparada diante dos inimigos, para que todos vejam que nós fincamos estacas para a glória do nosso Deus. Não é de nome algum, de homem algum, queridos. Não, faria tudo de novo se Deus mandasse. Faço tudo de novo se Deus mandar. Porque o nome do Senhor há de ser exaltado através da minha vida. Através da vida dos irmãos que incansavelmente acreditam no projeto de Deus para a nossa igreja e para a nossa história. De pessoas que outrora não acreditavam em mudar de vida e Deus mostrou o quanto Ele pode não apenas mudar a sua vida, mas como pode mudar o resultado da sua vida. Quando nós começamos a entender desta forma, não temos por que nos desesperar. Vamos descansar no Senhor. O versículo da minha vida está agora aí, versículo 15, que seja também para a sua vida. O Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. E é isso que nós estamos fazendo. A gente ora, a gente pede a Deus recurso. Eu como homem, eu tenho que pedir a Deus recurso. Eu falo, Senhor, envia homens e mulheres fiéis, envia recurso, envia dinheiro para comprar o tijolo, envia... Mas quando eu vejo Deus enviando sem dinheiro, aí eu não tenho mais o que fazer, irmãos. Aí agora eu faço assim, quer ajudar? Glória a Deus, porque você vai fazer parte de uma história. Uma história. No último anúncio que eu fiz da vaquinha virtual, o que eu falei? Irmão, não tem desculpa para você não ajudar. E aí foi a semana, a última vez que eu falei sobre isso, foi a semana que muitas pessoas doaram 1, 5, 10 reais.
E é tudo que Deus precisa. Você pensa que Deus está preocupado se nós vamos dar os nossos bens para Ele? Não vamos. Nem vamos e nem queremos. Nem vamos e nem queremos, queridos. O que Deus quer? 5 pães e 2 peixinhos. É tudo o que Ele precisa para fazer o milagre acontecer. Eu fico ouvindo assim a voz de Deus de uma forma tão especial quando eu falo da obra do Senhor, em todos os aspectos. De todos os modos, eu procuro descansar no Senhor, mas a minha humanidade às vezes falha, sabe? Me deixa falhar com Deus, porque eu falo, Senhor, como vamos fazer para pagar a conta tal? Senhor, como vamos... E Deus falando, mas por que você está preocupado? Por que você se preocupa? E aí eu tenho que aprender a descansar o meu coração, queridos. É fácil? Não é. Vamos encerrar lá no versículo 26. Então o Senhor disse a Moisés, estenda a mão sobre o mar para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios fugiram de encontro a ele, e o Senhor jogou os egípcios para dentro do mar. As águas voltaram e cobriram os carros de guerra, e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ao menos um deles escapou com vida. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhe eram quais muralhas, à sua direita e à sua esquerda. Veja o que Deus fez para proteger Israel. Usou o mesmo mar que poderia afogá-los. Entende aqui que o que Deus fez foi proteger Israel numa redoma do próprio mar, que todos eles diriam, isso é impossível, nós vamos morrer, mesmo que Deus abra o mar, e Deus abriu. Mesmo que a gente pise lá, se as águas vierem, nós vamos morrer afogados. Essa era uma razão, eles tinham razão. Mas isso não era para eles, isso era para o inimigo. Quando Deus manda Israel retroceder, é porque Deus já havia calculado o tempo deles chegarem e morrerem afogados. E aí, às vezes, a gente não entende o agir de Deus. A gente nunca entende. Versículo 30, assim o Senhor livrou Israel naquele dia das mãos dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E Israel viu o grande poder que o Senhor havia usado contra os egípcios, e o povo temeu o Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Louvado seja Deus. Obedecer à ordem do Senhor, queridos, é fundamental. Deixar de murmurar é necessário. Honrar a autoridade constituída por Deus é primordial. E vencer é uma questão de fé. Somente isso. Eu espero que todos nós que estamos enganjados nesse projeto possamos dizer como Deus faz maravilhas. Que cada um dos irmãos vivam esse momento especial que a nossa igreja está vivendo. Que a gente comece a orar já enxergando o sobrenatural de Deus. Que a gente comece já a contabilizar e dizer o que Deus está fazendo e o que Ele fará. Porque depois do mar se abrir e fechar sobre os inimigos, nem assim todos se salvaram. Nem assim. E quando eu penso nessa travessia, tem uma personagem, uma pessoa importante na vida de Moisés, que me chama muita atenção, que é Miriam. A história bíblica não diz que ela tocou o tamborim quando o Egito estava vindo. Ela não tocou o tamborim quando o povo acampou. Ela não tocou o tamborim quando o mar se abriu. Mas quando ela viu os egípcios mortos, aí ela cantou a vitória. Cantar vitória depois da vitória acontecida é fácil. Quero ver você fazer isso enquanto a luta está travada. Vamos ficar de pé. Vamos tocar o nosso tamborim e dizer: o Senhor é conosco. Louvado seja Deus.
Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelo privilégio que temos de participar nesse momento, Senhor, dessas lutas que muitos se abalam, muitos temem, muitos fogem, muitos se escondem, muitos choram, muitos murmuram contigo, mas aqui estamos nós dizendo: o Senhor é conosco, o Senhor nos ajudou até aqui e por isso nos alegramos nesse dia, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos que os nossos olhos carnais não nos atrapalhem de ver o teu sobrenatural acontecendo. Pai, que a fé seja gerada, seja multiplicada em nós, para que os teus sinais aconteçam e todos, Senhor, vejam que o Senhor é Deus, o Senhor é o mesmo Deus de ontem, hoje e será eternamente. Pai, que o teu nome seja exaltado nesta luta que a igreja trava. Pai, em nome de Jesus, que o mar se abra, que os teus filhos, Senhor, olhem para os céus e sejam guiados pela tua palavra. Pai, que a fé esteja em nós de uma forma, Senhor, que nem nós mesmos entenderemos, Pai, mas que os filhos que estão lá fora, não os filhos da luz, mas os filhos das trevas, vejam que há Deus em Israel. Louvado seja o Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por participarmos, Senhor, dos teus projetos. Obrigado por sermos de alguma forma úteis à tua obra nesta terra, e que o teu nome através das nossas vidas seja exaltado para todo sempre, em nome de Jesus.